Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública, realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com. Este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui em nosso estúdio todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o secretário municipal da Fazenda de Sorocaba, Aurílio Caiado. Nascido em Jerônimo Monteiro, Espírito Santo, no dia 4 de abril de 1957, Aurílio Sérgio Costa Caiado é casado com Maria Célia Silva Caiado e pai de Ana Tereza, Caio Flávio, Júlia e Luiz Aurílio. Doutor em Ciências Econômicas pelo Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, o secretário possui graduação em Arquitetura e Urbanismo e mestrado em Administração Pública e Planejamento Urbano pela Fundação Getúlio Vargas. Foi diretor técnico de Políticas Sociais da Fundap, coordenador de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, coordenador de Desenvolvimento Regional da mesma secretaria. Foi professor titular da Universidade de Sorocaba, a Uniso, chefe da Divisão de Estudos Regionais da Fundação SEAD, editor da revista São Paulo em Perspectiva. O secretário tem experiência na área de gestão pública e desenvolvimento regional e urbano, com ênfase em inovação e desenvolvimento, economia regional e urbana. Atualmente, é secretário da Fazenda da Prefeitura de Sorocaba. Aurílio, seja muito bem-vindo ao Vida Pública de hoje. Obrigado, Fernando. Secretário, vamos começar agora esse bate-papo falando um pouco sobre Aurílio Caiado. Aurílio Caiado, que está em Sorocaba já há algum tempo, é secretário hoje, mas é nascido lá no Espírito Santo. Até esse sotaque é de lá também ou não? Acho que sim. Na verdade, eu saí do Espírito Santo com 17, 16 anos para estudar. Saí de Jerônimo Monteiro com 14 anos, fui estudar em Vitória, na capital. Fiz o curso técnico na Escola Técnica Federal do Espírito Santo. De lá fui fazer arquitetura e urbanismo no Rio. Voltei para o Espírito Santo para trabalhar, já formado com 21 anos. Fui funcionário público do governo do Estado de São Paulo, do governo do Estado do Espírito Santo, desculpe. Trabalhei num instituto de planejamento, o Instituto Jones dos Santos Neves. Fui secretário de planejamento do município de Vila Velha, que é o segundo maior município do estado, e vim fazer mestrado em administração pública na Getúlio Vargas. No curso de mestrado em administração pública, eu fui convidado a ser assessor na Assembleia Nacional Constituinte e fui trabalhar em Brasília. Naquele período eu estava terminando o mestrado em administração pública e fazia também um curso de especialização em direito administrativo, que é o direito urbanístico, na USP. E acho que por conta disso acabei sendo convidado para ir para Brasília assessorar a Constituinte. E para mim valeu mais do que os 2 mestrados que eu estava fazendo. É uma experiência tanto, né? Na prática grande ainda, experiência. Né? Eu com 28, 30 anos, assessorando Mário Covas, Fernando Henrique, no olho do furacão, hein? No olho do furacão. Discutindo questões muito específicas, né? Que eram questões, eu assessorava a Comissão de Municípios e Regiões e o grupo de parlamentares que estava ligado àquela comissão. Mas foi uma experiência muito rica, muito importante para mim. Tanto conhecimento assim, secretário, tanta informação em diversos lugares onde você viveu, onde você atuou, tudo isso carregado e trazido para essa experiência aqui. Como que você consegue compor todas essas informações ao mesmo tempo e ainda manter esta calma que você passa, inclusive, ao telespectador? Porque ser secretário de Finanças ou Fazenda não é nada fácil não, lidar com dinheiro dos outros já não é fácil. Quando ainda é público, piorou, né? A responsabilidade é muito grande, né? A responsabilidade pública. Agora, eu sou um homem público, sou funcionário, sou servidor público do Estado de São Paulo, antes era servidor público do Estado do Espírito Santo. Estou em São Paulo, cheguei em São Paulo para fazer doutorado, porque, só para terminar a trajetória, na Constituinte eu descobri que eu não sabia nada. Porque eu sabia muito dos planos urbanísticos, sabia muito da legislação urbana que eu tinha aprendido na Faculdade de Direito da USP, na especialização que eu fiz durante 2 anos, sabia um pouco de gestão pública, mas não entendia nada de economia. E
compreendi no processo constituinte que o que move a sociedade é a economia. E aí fui buscar um curso de economia, eu para fazer a graduação, e encontrei na Universidade de Campinas, na Unicamp, um curso que aceitava não economistas. Fiz a prova, fui aceito e fiz doutorado, e hoje eu sou doutor em economia, doutor em ciências econômicas, depois de muito esforço, 4 anos de dedicação exclusiva, específica, só estudando, felizmente tenho um título, uma tese premiada e deu tudo certo. E nesse ínterim eu vim trabalhar em Sorocaba, fui convidado para dar aula de economia regional e economia urbana na Universidade de Sorocaba em 96, e desde 96 até 2012 eu fui professor da Uniso. E por conta disso estudei em Sorocaba e trabalhei em Sorocaba durante esse tempo todo. O que acabou resultando aí nessa responsabilidade como secretário da Fazenda. Mas um pouco antes, como você lá do Espírito Santo conheceu Sorocaba? Como sabia da cidade aqui? Então, quando eu estava no Espírito Santo, não sabia. Eu cheguei na Universidade de Campinas para fazer doutorado, mas também fui trabalhar no Núcleo de Economia Social, Urbana e Regional, que é um núcleo de estudos, estudos regionais da Unicamp. E lá, o primeiro trabalho que me deram para fazer era um estudo sobre a região metropolitana, sobre a região de Sorocaba, ainda não metropolitana. Era um estudo sobre o setor terciário e eu passei 6 meses, a primeira publicação que eu fiz na Unicamp, inclusive, foi sobre Sorocaba. E isso foi em 93 para 94, e desde então me apaixonei pela cidade. E nunca mais deixei de estudar a cidade, a economia regional, a economia urbana. E hoje você mora em Sorocaba? Hoje eu moro em Sorocaba. Durante a semana, minha família continua morando em Campinas. Minha esposa e meus filhos, minha esposa trabalha em Campinas. E tem projetos de vir com a família para Sorocaba ou não? Temos projeto de vir com a família para Sorocaba assim que eles conseguirem se desincumbir das tarefas que tem lá, mas estamos organizando isso. Mas os filhos também já estão maiores, já? Tem um de 15 anos e então uma de 30, falta. Então entre 15 e 30 anos. Ainda tem quem chão, me prende é só o de 15. Os outros, É verdade. E, Aurélio, Espírito Santo, Jerônimo Monteiro, você ainda tem parentes lá? Você visita a cidade? Como é esta tua relação ainda? Não, é uma relação muito íntima. Tenho metade da cidade de parentes meus. É uma cidade enorme, uma metrópole de 5 mil habitantes. 5 mil habitantes? 5 mil habitantes, entre rurais e urbanos. Né? Entre rurais e urbanos. Tem muitos prédios em São Paulo que tem mais população do que a cidade inteira que eu moro, da minha família. Mas meu pai ainda mora lá, tenho irmãs, tenho terras, minha família tem propriedades lá, então eu vou sempre. Dá para ir com certa frequência ou agora? Infelizmente, agora como secretário de Fazenda, eu tenho ido uma vez por ano. Fui, nesse período de 1 ano e meio, fui 2 vezes só. E mesmo porque você fica em Sorocaba aqui, tem a família ainda em Campinas, aí para fazer uma ponte até o Espírito Santo, brincadeira, É mais hein? complicado. Como que você faz isso? Dá para planejar igual o orçamento de Sorocaba? É mais fácil planejar o orçamento de Sorocaba do que a sua vida Planejando pessoal. um feriado dá. Aí dá para ir. É tranquilo. Você fica a semana inteira em Sorocaba? Fico a semana inteira. Às vezes no final de semana também, né? Muitas vezes a família vem, ou eu vou só no domingo. Certo. Como foi para você aceitar esse desafio de assumir uma secretaria tão importante como é a secretaria antes, chamada de Finanças, agora a Secretaria da Fazenda? Para mim foi uma grande honra o convite do prefeito Antônio Carlos Panuzzi. Para mim foi com grande orgulho e com grande honra que eu recebi esse desafio. Um grande desafio, que administrar as finanças de uma cidade é sempre uma questão complexa, mas eu tive a sorte de suceder também o Fernando Furukawa, que foi um secretário muito competente, que ficou na secretaria por 16 anos. Então a secretaria ela é muito bem estruturada, muito bem organizada, era uma secretaria enxuta e fazia e faz muito bem o trabalho, um corpo técnico muito bom, muito competente. Então isso me dá muita tranquilidade. Tranquilidade, inclusive, para alçar novos voos, para propor novos projetos, para ampliar o escopo de atuação da Secretaria. Já foi possível, ao longo destes 2 anos à frente da Secretaria, lançar mão de alguns projetos? Muitos projetos. Quais, por exemplo? Nós absorvemos a fiscalização, toda a fiscalização da Prefeitura. Que também já é outra tarefa bastante complicada. Que é uma tarefa árdua, grande, complexa. Nós assumimos todo o projeto de coordenação das PPPs, das parcerias público-privadas. A Secretaria da Fazenda, ela é a Secretaria Executiva do Comitê de PPPs. Então, toda a parte técnica, todo o trabalho de estruturação e formatação de PPPs,
e nós estamos terminando de formatar 2 PPPs, a do Hospital Público e a do BRT. Isso é feita com a minha equipe na Secretaria da Fazenda. Isso também era uma atuação que não era uma atribuição da Fazenda e passou a ser uma nova atribuição. Nós criamos também uma outra diretoria, chamada Diretoria de Controle Fazendário, que é uma diretoria específica só para fazer o controle do gasto público para toda a prefeitura. Então faz convênios, financiamentos, captação de financiamentos, aplicação dos recursos públicos, aplicação cotidiana, diária, né? Porque a prefeitura é a maior empresa da região. Se fosse uma empresa, seria de longe a maior empresa, tanto em faturamento, o nosso orçamento é mais de 2 bilhões por ano, quanto em número de empregados. E também é a maior empresa em volume aplicado nos bancos, né? Nós temos mais de 200 milhões em média diariamente aplicados. Então tem que ter uma estrutura para cuidar dessa diariamente, né? Aliás, secretário, tem uma curiosidade das pessoas, esse valor de 2 bilhões, esses valores que são previstos de orçamento, é dinheiro em caixa? Esse dinheiro está lá na prefeitura? Não, são verbas orçamentárias. O que a Câmara aprova é a autorização para a prefeitura realizar o gasto. Então ela já tem uma autorização prévia para realizar aquele gasto. Como que ela pode realizar o gasto? Se houver a arrecadação do respectivo financeiro, né? Então você tem o orçamentário e o financeiro o tempo todo. A nossa preocupação maior é com o financeiro, quer dizer, com a arrecadação e com o controle do gasto público, mas para fazer o gasto você tem que fazer de acordo com a legislação, né? E aí você tem que olhar o orçamento que está previsto, o que está autorizado e só fazer o que está previsto. É bem mais complexo do que o orçamento de uma empresa, não? A legislação do setor público é mais complexa. Mais exigente. E tem muito mais exigência, tem a fiscalização, tem a fiscalização da Câmara de Vereadores, que é uma fiscalização muito séria, tem a fiscalização do Tribunal de Contas, que é o órgão consultivo que assessora a Câmara de Vereadores nos seus pareceres, então, e o Ministério Público, a sociedade de uma maneira geral, que sempre são atentos. Essas verbas que são autorizadas pela Câmara, elas são liberadas de acordo com a necessidade das secretarias? De acordo com o período em que elas precisam? Como que é feito isso? Existe o planejamento, você tem a Secretaria de Planejamento que coordena a atuação de o que vai ser feito, né? Você tem foi feito um planejamento estratégico no início da gestão e nós estamos executando e detalhando esse planejamento estratégico. Tem o PPA, o Plano Plurianual. O Plano Plurianual prevê o que vai ser feito ao longo dos 4 anos, anualizando, de princípio, o que vai ser feito em cada ano. Depois do Plano Plurianual, no início do ano, faz uma lei de diretrizes orçamentárias, que a Câmara acabou de aprovar no final do mês passado. A famosa LDO. LDO. Né? E depois, em agosto, a gente encaminha para a Câmara a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que vai viger para viger no ano que vem, né, no próximo ano. Quando sai uma administração pública, como foi o caso da saída da equipe do Vitor Lippe e a entrada da equipe do Panunzio, esse planejamento que vocês fizeram foi posteriormente à posse do prefeito, né? Vocês Sim. só poderiam fazer isso depois que ele fosse empossado. Vocês, com base, para fazer este planejamento, vocês tomaram como base o orçamento anterior do prefeito Vitor Lippe? Não, o orçamento do primeiro ano do exercício de qualquer mandato, ele é aprovado no ano anterior. Certo. Então há sempre um desdobramento. O último ano do mandato de um prefeito, ele realiza o orçamento do próximo exercício. E o plano plurianual, que pega 4 anos, certo, também ele abriga o último ano, o primeiro ano do próximo exercício. Perfeito. Agora, atualmente discute-se, secretário, a questão do plano diretor. De que forma a Secretaria da Fazenda, que cuida da questão das finanças, tudo bem, são dinheiros virtuais, né? Por assim dizer, porque não está lá, né? Não tem o dinheiro lá na mesa do prefeito, né? Não chega lá o prefeito, eu preciso de 100 mil reais, ele fala, tá bom, estou aqui, né? Dá os 100 mil reais para a Secretaria, né? Você tem todo um trâmite normal a ser feito. De que forma a Secretaria da Fazenda participa desse desenvolvimento, dessa questão do plano diretor? Tem algumas questões diretamente ligadas ao plano diretor que afetam e têm interesse específico da Fazenda. A primeira delas é a possibilidade de lançamento de CEPACs, de certificado de potencial construtivo. Não existe isso em Sorocaba ainda, tem previsão legal de você fazer a operação urbana, e a operação urbana,
Quando se faz uma operação urbana, normalmente você pode criar potencial construtivo e vender esse potencial construtivo. E isso é um interesse específico da Secretaria da Fazenda, porque isso pode gerar recursos para fazer investimentos no desenvolvimento de Sorocaba. O que é potencial construtivo, secretário? Potencial construtivo é se você tem um terreno de 1.000 metros quadrados, em tese você tem o direito de construir 1.000 metros quadrados. Mas aí a legislação urbana diz que você deve deixar, vamos supor, 50% do terreno não ocupado. Então você pode construir 1.000 metros, aí você tem que construir 500 em cada pavimento, pode construir 2 pavimentos de 1.000 metros, de 500 metros cada. A legislação pode te dar uma permissão de você construir 2.000 metros. E aí, mas só que você não tem esse solo. A legislação brasileira diz que o poder público pode dar uma outorga, emitir uma outorga, cobrar um preço público, cobrar um valor para que o proprietário que tiver interesse em construir além da metragem do terreno que ele tem, ele possa adquirir esse direito. Isso vale para a cidade inteira, normalmente, né? Estou falando o plano diretor de São Paulo, de Campinas, de Ribeirão Preto. Isso independe de ser horizontal ou vertical? Independe de ser horizontal ou vertical. Normalmente é vertical, né? A possibilidade de verticalização. Certo. Quando se faz uma operação urbana, quer dizer, a operação urbana é o município delimita uma área específica e diz, nessa área eu vou fazer uma renovação, vou reurbanizar, vou construir isso, fazer aquilo, fazer uma ponte. O que aconteceu com a região da Água Espraiada, em São Paulo, por exemplo. Ela construiu a Avenida Roberto Marinho, fez a ponte estaiada. Tudo isso fez com o quê? Com recurso público. Como que o governo conseguiu esse recurso público? Lançando um título público. Que título público é esse? O que dá o lastro ao título público? O potencial construtivo, a possibilidade que o governo disse, ao invés de você construir 2 vezes o valor da metragem, você pode construir 4. Mas essas 4 você tem que comprar esse certificado que eu estou lançando. E vai no mercado e lança um título. Isso é o potencial construtivo. E além do potencial construtivo, o que mais interessa à Secretaria da Fazenda, no plano diretor? Todas as taxas e a qualidade de vida na cidade. Acho que a qualidade de vida, a localização das atividades econômicas, o tipo de atividade econômica permitida. O plano diretor, na verdade, ele espelha a estratégia de desenvolvimento que o município tem. Né? Então, ao espelhar a estratégia de desenvolvimento, ele aponta para determinados tipos de setores, para determinadas regiões da cidade, né, tanto físico quanto economicamente. Isso interessa a Secretaria da Fazenda direta e indiretamente. Né? Com certeza. Aurélio, quando vocês assumiram a prefeitura em 2013, vocês tinham um orçamento de quanto, a previsão? A previsão do orçamento da prefeitura era 1 bilhão e 400, e alguma coisa. 1 bilhão e 500. Isso aumentou para 2014? Aumentou para 1 bilhão e 800, praticamente 2 bilhões quase da 2 prefeitura. Bilhões. E agora para 2015 aumentou mais? Vai para 2.200. Esse aumento parece não tão significativo, mas é significativo para a cidade? É significativo, sim, sim. Principalmente se você considerar que a arrecadação de Sorocaba cresce mais do que a inflação. E esse aumento de arrecadação não foi baseado, em nenhum momento, baseado em elevação de imposto, ou de tributo, ou de taxa. Foi baseado na ampliação do esforço de arrecadação realizado pela Secretaria da Fazenda e por todas as secretarias. Vocês têm um desafio agora em 2015 com relação à energia elétrica. Já em 2011 já era para as prefeituras terem assumido a questão da energia elétrica e isso foi se protelando e agora em 2015 parece que de fato as prefeituras não escaparão. Fica de novo naquele fenômeno de que o governo federal e estadual acaba empurrando toda a responsabilidade, toda a carga de investimento e tributário em cima dos municípios, dentro daquele discurso politicamente correto de que o cidadão mora nas cidades, não no estado nem no Brasil. Né? É difícil entender essa relação, né? Mas é um discurso que se pratica. Como que vocês vão administrar isso? O desafio para Sorocaba é maior ainda do que para a média dos municípios, porque em Sorocaba nós não temos a COSIP, que é a contribuição sobre a iluminação pública. Então, o governo tem que pagar toda a iluminação pública da cidade com o orçamento público, sem cobrar nada de ninguém. Isso dá mais de 10 milhões por ano de pagamento, só pagamento da energia elétrica para a iluminação pública. Isso sai do orçamento público. Além disso, você tem a manutenção das lâmpadas, a troca de reatores, o que deve dar outros 10 milhões por ano.
Então, isso significa que nós temos que tirar do orçamento público, deixar de construir creche, deixar de construir escola, deixar de dar reajustes para os funcionários públicos e tudo que a prefeitura realiza para pagar essa conta. Se a iluminação pública ela foi uma concessão a empresas, enfim, no caso aqui em Sorocaba, a CPFL Piratininga que cuida agora, vai cuidar somente, especificamente das residências, indústrias e comércio. Mas tinha a questão da iluminação pública, parecia que tinha uma parceria, né? A prefeitura cuidava, vamos dizer assim, do canteiro central e a CPFL cuidava das periféricas, né? Que ficavam junto das calçadas. Como que vai ser essa figura hoje? Muda tudo isto? Vocês cuidarão de toda a iluminação da cidade, é isto? Muda tudo. Todos os municípios têm que assumir, se não mudar a resolução da ANEEL, dia 31 de dezembro é o último dia. Qual foi a justificativa, secretário? Ninguém sei, deu. Isso é Só ANEEL, falaram. Isso é resolução da ANEEL. O É filho decisão é teu nacional. agora. Quer dizer, as cidades com menos poder de arrecadação acabam sendo prejudicadas nesse sentido também. As com maior poder de arrecadação também, porque havia um subsídio cruzado, pelo que eu entendo, porque as companhias não tinham prejuízo, elas cobravam pouco para fazer a manutenção da iluminação pública, porque elas tiravam esse recurso da conta, tiravam de outro local, né, do próprio consumidor de energia elétrica. E a prefeitura não tem condição de fazer isso, a prefeitura tem que tirar do orçamento público. Não vai repassar para os consumidores esse valor? Não tem como repassar para o consumidor, a não ser que seja criado, eu advogo a criação da contribuição sobre iluminação pública, isso que todos os municípios têm. Tem. A maioria tem ou todos não, têm? praticamente todos têm. Sorocaba não tem a COSIP, é isso? Não tem. Mas seria importante que tivesse? Seria importante que tivesse, porque isso dá um acréscimo na conta de luz muito pequeno, cerca de R$2 a R$3 na conta de luz para cada cidadão, mas que no impacto geral contribui bastante para manter a qualidade da iluminação pública no município. Considerando que os clientes, os consumidores industrial, residencial, comercial também vão sofrer com o reajuste em função aí desse descaminho do governo federal na questão da economia, a energia elétrica vai subir em 2015 fatalmente. Este ano não sobe, mas ano que vem já está previsto que vai subir. E vai subir bem, você vai pagar mais pelo que você consome na tua casa. Esses R$2 ou R$3 não representariam uma carga tão grande aos munícipes? Em absoluto, em absoluto. E de qualquer maneira... Isso ajudaria bem a prefeitura? Isso ajudaria bem a prefeitura, porque a prefeitura não teria que tirar do orçamento público esses 20 milhões para gastar com iluminação pública. E de que forma a prefeitura conseguiria estabelecer essa taxa? Tem que ter uma lei, aprovar uma lei na Câmara de Vereadores. E a prefeitura está voltada a fazer isso ou não? Estamos estudando, estamos estudando. É uma quase certeza. Não, estamos estudando, não tem essa decisão do prefeito ainda. Certo. Secretário, eu gostaria que você falasse também para o telespectador como é feita a distribuição orçamentária por cada setor. Vocês têm que seguir a lei também, né? Um percentual X, percentual Y para cada segmento, para cada secretaria. Bom, você tem o orçamento público municipal do município e o orçamento público da prefeitura. O que é aprovado na Câmara é o orçamento do município como um todo. Então, envolve todos os entes públicos, a FUNSERV, a URBS, o SAI, o Parque Tecnológico e a Prefeitura. A Prefeitura com seu repasse à Câmara de Vereadores e aos outros entes que têm subsídio. Só a URBS, só a tarifa do transporte coletivo, a Prefeitura subsidia a diferença entre o que a URBS arrecada com o preço da tarifa e o que ela tem que pagar às companhias, dá quase 30 milhões por ano de subsídio. Então isso tem que sair do orçamento público. Já é um subsídio que a Prefeitura realiza hoje para o transporte coletivo. O orçamento da Prefeitura, que é o que a gente tem um maior controle, ele é distribuído em pagamento de pessoal, realização de serviços, manutenção e investimento. Então você tem todas as despesas correntes e tem o investimento, e o gasto com o pessoal. Isso é distribuído por secretaria. Então cada secretaria tem a sua parcela, dentro de cada secretaria o que é gasto com pessoal, o que é gasto com investimento, o que é despesas correntes, o que é manutenção da cidade, da própria secretaria. E cada secretário vai realizando a sua solicitação, vai montando o processo, faz a licitação e vai realizando o gasto que vem no final da linha inteira, vem para a Secretaria da Fazenda realizar o pagamento. A Secretaria da Fazenda é uma secretaria meio, não é fim, É uma secretaria meio, não.
As secretarias fins, só para o telespectador entender, são aquelas que já têm a interface direta com o município, né? Saúde, educação, ação social. Falando em saúde, saúde é um problema sério para todas as cidades, Sorocaba não é diferente. Apesar de todos os investimentos que vêm sendo feitos, ainda encontra-se muitas dificuldades, inclusive na questão dos médicos. É uma situação que realmente requer um empenho muito grande da prefeitura, da administração e também de outros interesses também, né, da sociedade civil organizada. Quanto a prefeitura repassa hoje para a saúde? Qual é a carga orçamentária da saúde, Orílio? Quase 30% do orçamento vai para a saúde e outros 30% vão para a educação. Então 60% do orçamento municipal estão entre saúde e educação. Sendo que a Constituição determina que a prefeitura tem que gastar 25% com a educação básica e 15% com a saúde. Mas o governo federal tem gastado muito pouco com a saúde, ele tem se omitido. Existe uma lei que determina o mínimo, a porcentagem que o município tem que gastar, a porcentagem que o Estado tem que gastar, mas não determina qual a porcentagem que a União tem que gastar. Só diz que a União tem que gastar o mesmo que gastou o ano anterior, atualizado. E essa lei foi feita num ano em que a União gastava muito pouco com a saúde. Foi quando tiraram a CPMF, que ficou sem a contribuição que tinha sido criada para financiamento da saúde. E aí eles continuam gastando muito pouco e jogando para o município e para o governo do estado o ônus de manter a saúde. E por mais que a gente faça, por mais que o município faça, e nós já gastamos mais de 300 milhões por ano na saúde, a previsão do próximo ano batemos em 400 milhões por ano de gasto com a saúde, e mesmo assim a gente sabe que ainda temos alguns problemas. Está melhorando muito a área da saúde, o atendimento, a saúde, a avaliação da saúde, do serviço de saúde em Sorocaba, a gente sabe que tem melhorado bastante. Mas mesmo assim tem muito que ser feito ainda. E vai faltar muita coisa ainda para ser feita. E mesmo assim, vocês têm por lei 15% e investem 15% a mais ainda. Investimos 15% a mais. E as outras secretarias, falta para as demais? Não falta. Em qualquer família, eu, pai de família, tenho 4 filhos, se eu perguntar se a mesada é suficiente, todos vão dizer que não. Né? Se o meu patrão me perguntar se meu salário é suficiente, eu vou dizer que não. Quer dizer, todos nós gostaríamos de ter um potencial de consumo, um potencial de gasto maior. E é claro que cada secretário, cada secretaria tem planos muito mais ambiciosos, muito mais ousados e que demandariam uma quantidade de recursos muito maior. Mas a gente tem que trabalhar com o que temos. Tem que fechar a torneira. Há essa distribuição, a distribuição é democrática, é feita pela Secretaria de Planejamento. Há um ano inteiro de discussão de planejamento para ver o que vai ser feito no próximo exercício e o que é planejado é realizado. Tudo bem, secretário. Esses investimentos que são feitos pela Prefeitura, e aqui a gente, só para finalizar também, a participação tua aqui no Vida Pública, a arrecadação direta da Prefeitura, da cidade, em questão de ICMS, questão de IPVA, como é composta esta arrecadação? Então, nem ICMS, nem IPVA são arrecadação direta da Prefeitura, são do governo do Estado. Certo. Parte do ICMS e parte do IPVA voltam para o município, mas são arrecadados pelo governo do Estado. Do ICMS vem 25%, quer dizer, do bolo total vem 25%, uma parte disso é o que foi arrecadado aqui, mas tem um princípio distributivo, e do IPVA, 50% do que é pago de IPVA no município volta para o próprio município. Mas o que o município arrecada diretamente é o ISS, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, e o IPTU, Predial e Territorial Urbano. E esses impostos, a arrecadação, sem aumentar nenhuma alíquota, nenhuma taxa, tem crescido mais do que a inflação. É justa essa distribuição do Estado, ICMS e IPVA, para os municípios? É justa, é justa. Eu acho que o que não é justo é a distribuição entre os 3 entes. De R$100 que você paga de imposto, de todos os impostos, R$7,50, menos de R$8 ficam com o município. Mais de 65, quase R$70 ficam com a União. E 20 e poucos reais ficariam com o Estado. Então, isso é injusto. Isso é injusto, porque a União fica com muito dinheiro, com muito recurso, com uma porcentagem muito grande, e não tem a responsabilidade constitucional de distribuir esse recurso.
E aí faz com projetos, faz com ações isoladas, distribui para um, não distribui para outro, não tem uma política pública democrática e igualitária. Você gosta do trabalho que faz? Adoro, faço muito. Tá certo. Aurílio, muito obrigado pela participação no Vida Pública de hoje. Muito obrigado a você pelo convite. Muito bem, e o Vida Pública de hoje conversou com o secretário municipal da Fazenda de Sorocaba, Aurílio Caiado. Um trabalho que não é fácil não, viu? Lidar com dinheiro público não é brinquedo. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o editor-geral Ednilson Jodar Lopes e o estagiário de produção Gustavo Henrique de Campos. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.